dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a um Pode Tudo by Sayá. É um prazer imenso te receber. Estamos felizes com retornos, feedbacks que a gente tem recebido, fazendo um trabalho lindo aqui para vocês, famílias, para vocês, educadores, que a gente espera que vocês estejam gostando muito de tudo isso. Então, para a gente é um prazer te receber. E hoje, com mais um episódio muito, mas muito especial, falando de um assunto que nos toca, que aquece o coração, com duas pessoas que eu tenho a honra de estar aqui à frente deles e que eu vou apresentar para vocês, esses nossos convidados, porque hoje são dois. Bom, estou aqui falando... Na verdade, a gente vai falar sobre um tema, né? Vou só discorrer sobre o nome do episódio para que vocês tenham ideia do que a gente vai falar, que é sobre a importância da espiritualidade e da transcendência para crianças, jovens e adolescentes no enfrentamento de desafios socioemocionais na vida adulta. Como prepará-los para a vida adulta? É isso que a gente vai refletir hoje. E para isso, eu trago aqui a Adriana Ribeiro de Freitas, que é fonoaudióloga, especializada em desenvolvimento da linguagem e doutora em qualidade de vida e saúde. É diretora pedagógica do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, lá de Goiânia. E junto com ela, o nosso queridíssimo diretor-geral dos colégios da SAEA, o Padre Eduardo. Bem-vindos! Eu não sou o Padre Eduardo. Obrigada. Eu sou o Marcelo. Gente, eu não acredito, que incrível isso. É porque hoje o Marcelo não está. Então, a gente vai pôr ele aqui, ó. Ele está de alguma forma, mas de coração. No presépio. De coração eu tenho. Da Sagrada Família. Sagrada Família, é o pastor. De coração eu tenho certeza que ele está aqui conosco. Eu sei. Por isso que eu Desejou um episódio maravilhoso pra gente. Ai, que bom. E eu, mais uma vez, agradeço do coração a presença, Padre Eduardo, obrigada. Imagina. Adriana, muito obrigada por estar conosco Eu aqui. que agradeço. Que Estou muito delícia. feliz de ter essa oportunidade, né? Assistir a todos os episódios. Na verdade, está faltando só um, o último, que eu não tive como assistir, mas achei, assim, uma iniciativa tão bacana, né? E tão importante. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada, que delícia. Obrigada pelo convite. E eu quero dizer para você que para nós é uma alegria ter a Adriana. Porque a Adriana já dá um podcast, hein? É a primeira das muitas. Com Né, certeza. E Né? eu quero dizer que nós dois também já gravamos o outro podcast, que foi uma delícia, Foi, né, ó. Padre? Então hoje vai ser melhor Lá ainda. trabalhando e a gente falando, não, gente, não dá para fazer isso Padre, todo é dia. mesmo. Vamos, anota, Padre, anota. A gente Não é já uma tava delícia? assim. Então. Virou uma pauta de coisa para fazer. Então, hoje essa dupla, meu Deus, tem muito aqui para nos presentear, nos presentear. Tem hora que eu penso assim, isso é mentira. Às vezes o Padre fala alguma coisa, eu falo, ele tá roubando a minha ideia. Eu pensei isso, como é que ele tá falando? Olha. E às vezes o contrário. É o contrário. Ele fala, não, Adriana. Que bom. Então, vocês têm uma grande sintonia. Com Temos, certeza. temos. Que Com demais, certeza. né? Isso é Temos, muito né? bom, né? Temos. Então, e aí hoje trazendo aqui, junto de vocês, esse tema que eu entendo que é um tema muito importante e necessário, Sim. né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para mostrar para as famílias, né? Por que escolhemos esse tema de falar sobre a espiritualidade e transcendência, destacando a importância né, do desenvolvimento dessa espiritualidade e transcendência na vida das crianças, dos nossos filhos, no ambiente escolar, que se configura como uma extensão, né, da família, da casa da gente, né? Que isso é bem importante a gente conseguir juntar as duas coisas, né? Então, trazendo reflexões sobre essa importância e o papel delas no cotidiano, como lidar com as situações do cotidiano, né? Fortalecendo e impulsionando a capacidade de enfrentar, então, os desafios socioemocionais e levar essa vida de uma forma mais leve, preparando os filhos para uma vida adulta mais leve, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês algo que eu acredito que seja uma interrogação na cabeça dos pais. Como explicar, como definir a espiritualidade e a transcendência e se há diferença? Sim, são complementares, né, Padre? Eu acho que um leva ao outro, né? Inclusive fé, também ainda é um outro conceito aí, né? Eu penso que tudo isso, porque a espiritualidade é você tomar essa consciência de que você não é só corpo,
Eu acho que isso é o que define a espiritualidade. Quando você tem uma consciência de que você não é só isso que você vê. Dentro de você tem algo que é maior, que é eterno, que isso não se acaba aqui, né? Então, esta é uma espiritualidade que você desenvolve quando você faz uma prática religiosa, né? E aí entra a questão da prática mesmo, né? Desta fé desenvolvida em alguma coisa por uma prática, né? Existem diferentes religiões e a gente escolhe a que a gente mais, né, se identifica, aquela que a gente acredita que nos traz a verdade, né? E aí, nesta prática desta espiritualidade, a gente aprende a transcender na vida, né? E é por isso que eu acho que é tão importante, para a gente estar numa situação difícil na vida cotidiana e rotineira, a espiritualidade, o desenvolvimento da minha fé, ela me ajuda a transcender dessa dificuldade para outra. Ela me ajuda a ver soluções, né, pautadas em algo que não é o concreto. Ela me ajuda a desenvolver em mim a paz, me desenvolver em mim a sabedoria, em ter tranquilidade para aceitar aquilo ali e se acalmar, porque as coisas vão se desenrolar de uma outra forma, né? Isso é transcender, é você dar conta de sair daquela situação, mesmo que a situação permaneça. Mesmo que situações de doença, isso é muito comum, né? A doença não vai mudar, mas você pode passar por aquilo ali de uma forma mais leve, você pode encarar isso como um desafio, você pode se tornar melhor. Isso é transcender, né? Então, acho que são conceitos diferentes, mas que estão encadeados. Com certeza. E eu estou escutando a Dariana, e eu penso assim, né, Dariana? Quando a gente fala transcendência, é uma coisa que é própria deveria ser própria do ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus. Né? Sim. Porque, se você for parar para pensar, a criação é o quê? É uma transcendência de Deus, é dizer, é ele sair... Né? Deus, assim, aqui a gente está falando de uma linguagem, claro, né? Mas assim, enquanto criação, se você for, a gente Criador e criatura, isso, né? A gente vê aí um monte de coisas postadas, ou até mesmo podcasts falando. Esses dias eu estava vendo alguma coisa tem um nome que é difícil a gente falar quando a gente não anota, né? Mas é físico, que fala que é a molécula de Deus. Ah, eu ouvi falar disso. Você já ouviu falar disso? Que é uma teoria que descobriram isso cientificamente. Cientificamente. Eles chamam de molécula. Se alguém, manda aí o nome certo, se estiver errado, né? E é muito interessante porque você fala... Toda a dinâmica do universo é uma dinâmica de transcendência. Então, aquilo vai expandindo, não é? Ou seja, não fica em si só, né? E eu acho que isso que a Adriana falou, essa transcendência, por exemplo, acontece na arte, não é? Na cultura, toda a música, todas essas inspirações. Só que a gente está entrando num tema, né, que é o que você falou, que essa transcendência no espírito, né? Ela acontece por isso mesmo. É muito bonito isso que a Adriana fala, né? Da nossa condição de limitude, né? De limitação, porque nós somos limitados. Se alguém falar que é eterno aqui, fala assim, enquanto matéria, né? Gente, enquanto em tudo, né? Tudo, padre. Que às vezes... você imagina obras, impérios, tantas coisas que tem seu começo, tem seu meio e até seu fim, não é? Tem esse, mas deixam seu legado, claro, não é? Deixam seu legado, mas é uma coisa. E aí esse passo da fé, né? Que a fé é o que você falou. E na verdade, então, pegando esse gancho, que é exatamente o que eu queria então agora entendendo sobre a espiritualidade e a transcendência de fato que se complementam, então o próximo passo seria então a fé, que você também falou que está ali junto. Como desenvolver? Existe uma receita? Como que seria uma experiência de vocês, assim, Padre Eduardo, meu Deus, né? Falando sobre fé, como desenvolver a fé? Porque eu realmente, quando você estava dizendo que a pessoa que transcende, ela se torna mais calma,
né? Ela tem uma visão mais ampla e ela consegue enxergar outras possibilidades. Eu me vi muito nisso. E eu tenho uma teoria comigo que algumas pessoas já falaram, Débora, não é bem por aí. Eu acredito que quem tem a fé, então agora eu vou entender essa diferença, por isso eu estou perguntando, mas quem tem a fé fortalecida, né, aquecida e verdadeira, diária, é mais feliz. Eu tenho essa impressão. Porque, de fato, eu acho que trazendo essa calma, então, porque eu acabei conectando aqui tudo na minha mente, né? Trazendo essa calma, trazendo essa fé, que sabendo que Deus está pelo menos olhando por nós, que isso nos tranquiliza, faz com que a gente consiga, tendo uma visão diferenciada das coisas, ser um pouco mais feliz. Não que a felicidade é algo eterno e é obrigatório, e tem várias formas de ser feliz também, né? Mas eu tenho um pouco disso comigo, que eu acredito que quem tem a fé dentro de si, a felicidade vem mais facilmente, vamos dizer assim. Então, como explicar o desenvolvimento dessa fé? Eu acho que a gente fica com essa sensação, quando eu te escuto dizer disso, que parece que quando a gente tem fé, a felicidade vem, né? Eu acho porque fé, ela nos traz a esperança por sua essência. Perfeito. E esperança, ela tem tudo a ver com felicidade. Tudo a ver com esperar, né? Quando você está disposto a esperar e também a esperançar, a esperar aquilo, né? Olha, esse tempo que a gente está vivendo agora do Advento, ele é extremamente importante. A gente fica esperando, né? O dia do Natal, e parece que aquele dia do Natal, embora seja, vamos dizer assim, um dia simbólico, porque o Natal poderia ser em qualquer dia, né? Essa simbologia, esta fé que nos leva até aí, esse advento, é uma espera tão esperançosa, né, que a gente acalenta o coração da gente muda. Na época do Natal, a gente não fica mais amoroso, mais afetivo, mais próprio para o perdão, para as reconciliações. É o que a gente tenta, né? O que a gente busca. Parece que é numa época que a gente para pensar mais na vida, né, nas coisas. Então, eu acho que a fé, ela nos traz a esperança, né? Ela nos traz isso. E aqui, nós temos um contexto religioso. Nós estamos falando dessa fé divina, essa fé em Deus mesmo, nesse Jesus que nasceu, que morreu por nós, né? E que ressuscitou e que é a nossa esperança. Mas existem pessoas que têm outro tipo de fé. Tem gente que tem fé na natureza. Tem gente que tem fé na chuva e no sol. Tem gente que tem fé na força da água do rio. Sim. Tem gente que tem força e a fé na energia, no cosmos. Quer dizer, assim, outras. Mas essa fé também traz esperança. Essa fé também traz esperança, com certeza. Sabe? Para nós aqui esse é o significado, né, padre? Mas a fé traz essa esperança. E Adriana, parece, eu nem quero falar, porque eu quero só escutar a Adriana. É uma delícia! Mas você sabe por quê, Adriana? Porque, olha, você está falando, isso que eu estava pensando, é justamente aquilo que você falou, não é? O fato da nossa limitude, da nossa limitação, não é? Faz com que a gente tenha que depositar fora da gente algo, não é? Eu quero falar para você, Débora, e para quem escuta a gente, a Adriana, ela não está aqui à toa para falar sobre esse tema. Ela é uma pessoa que tem passado por vários momentos na vida dela em que ela teve que experimentar esperança, fé, não é? Muito. Então, transcendência. E aí você para pensar. Por que a esperança é tão importante? Porque a gente sabe que quem espera vai alcançar algo. Isso. Não por nós, mas é porque a vida vai ajudar, sua espiritualidade, uma dádiva, uma graça vai te ajudar. Tem muitas pessoas que eu tenho encontrado, eu até... foi ontem ou antes de ontem, porque final do ano a gente vai atendendo, né, Adriana? Muitas famílias, né? E o final do ano, ele é acumulado por muitas dores, né? Muitas dores, de diferentes aspectos, seja econômico, seja por questões familiares, saúde, não é? E eu me lembro que eu encontrei uma pessoa que passou por um momento e eu olhei para ela e falei assim, ó, tudo passa, não é? Falei desse jeito para ela, porque realmente ela tá melhor, as coisas melhoraram, não é?
E eu falo assim, você vê que a gente vai aprendendo que a gente precisa saber esperar. Isso mesmo. Esperar. E esperar, gente, lamento dizer, não é cronológico. Não é cronológico. É aquela velha Esse história, é o não é o meu desafio, tempo. né, É o tempo de Que esse é Deus, o né? Que as pessoas costumam Não dizer. tá no relógio. Isso. Não tá. Adriana e Débora, eu vi uma coisa, eu estou falando para todo mundo que eu escutei isso, que a pessoa falou assim, a gente às vezes parece uma criança. Você já viu criança plantar coisa? Você já viu? Planta lá, né? Vai lá vigiar. Aí Sim, no outro já fica dia, ali, vai lá e fala assim, ai, não nasceu, não deu cresceu, certo. não sei o quê, não é? Sim. E aí a pessoa fala assim, gente, fé é investimento. Eu achei tão Nossa, Ai, lindo. perfeito isso. É Perfeito. investimento. Não. Perfeito. Você já viu? Gente, vamos fazer um podcast de investimento? Você Vamos. põe lá, aí dá raiva, falou assim, ó, é X meses. Falei, tudo isso? Porque é um investimento. Sim. E o investimento, né, vai vir, não vai Demanda vir. tempo, né? Demanda, depende da taxa, não é? E na vida é um pouco isso, né? Às vezes as pessoas esquecem que isso que nós estamos falando, né, Adriana, é investimento. Esse podcast, esse esforço todo que nós fazemos, né, para as famílias, para os colégios, que falam assim, não tem nada o que fazer, né? Não, é um investimento, Isso. não é? E aquele certeza. que tiver a oportunidade de partilhar conosco, nos escutar, não é? Ele vai abrir um caminho para o investimento. Hoje, a gente está te convidando a investir na esperança, Sim, na fé, na na espiritualidade, na não é? transcendência. E é? Padre, isso é tão fantástico, você fala aí, né, que eu não ouvi não, mas eu tenho pensado a partir desse número de atendimentos que a gente faz mesmo no final do ano, né, quer dizer, eu ainda numa escala muito menor que você, né, mas é muito. E eu fico vendo assim, eu fico pensando, né, fé, ela é investimento, e um investimento que a gente tem que ter muita consciência, que é educação. Nós temos que educar os nossos filhos para a espiritualidade. Nós temos que educar os nossos filhos para a fé. Nós temos que educar os nossos filhos para a transcendência. Não é uma coisa natural. Nós não nascemos com isso, porque eu fiquei pensando esses dias assim, e isso me preocupa, né? Eu tenho um amor enorme à Nossa Senhora. A minha ligação com ela é afetiva, materna mesmo, maternal, né, de filiação, e é desde muito cedo. O que Nossa Senhora fez para que eu, com 4 anos, já a amasse tanto? Nada. Ela não fez nada para mim aos 4 anos. Mas a minha mãe, ela deixou essa herança da fé comigo. Sim. O amor que eu tive desde o início à Nossa Senhora foi por uma herança. Eu recebi essa herança da minha mãe. A minha fé católica é uma herança. A minha mãe me deu essa herança, sabe? E hoje, quando eu vejo as famílias deslocadas desta certeza que se você quer que seu filho ele tenha uma fé, ele tenha um caminho espiritual, ele tenha um caminho de prática religiosa, você tem que deixar essa herança para ele. Você tem. E quando eu vejo que as famílias, às vezes, no seu contexto, não está estruturada desta forma, eu me preocupo. Sim. Eu me preocupo, porque é necessário isso, né? A gente tem que entender. Se eu quero que meu filho tenha uma prática religiosa, não basta apenas eu ter. Eu tenho que educá-lo. Isso, tem que ser né? um exemplo. Você tem que demonstrar É. para o seu filho esse É um caminho. investimento. Exatamente. E o investimento nosso também, porque assim, a sua herança, a minha fé foi sendo trabalhada e eu fui tomando conta dela com o passar do tempo. Entraram os padres no contexto da minha vida, a comunidade que eu participo de jovens, os encontros de jovens, né? Isso tudo foi fazendo. Mas os meus filhos, naturalmente, eles não iriam participar disso. Perfeito. Foi um investimento que eu fiz. Eu os eduquei para serem líderes cristãos. Eu os eduquei para ter uma vida religiosa, Inclusive, né? Adriana, Então, desculpe, né, cortar, mas assim, a gente ouve dizer, às vezes você pergunta para as famílias, né, nós que temos contato com os pais dos amigos e tudo mais,
falando sobre a religião, eu falei assim, nossa, mas você é beata. Você vai à missa todo domingo. Outro dia, não sei, eu tinha um compromisso... Não, foi um dia antes da missa no domingo, né? E no sábado à noite já era tarde. Ai, preciso ir embora. Não, fica mais um pouco. Então, não, amanhã eu tenho que ir à missa de manhã. Nossa, mas precisa acordar cedo para a missa? Sim. É um alimento, é inexplicável, eu preciso, né? E isso é uma coisa que hoje cada vez mais a gente percebe se dissipando, se perdendo, né? E aí eu trago um gancho que é o seguinte, a gente sabe que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, também traz ali sobre a importância dessa espiritualidade. Sim, sim. Então, ou seja, não é só sobre ter uma religião. Eu sou espírita, sou católico, sou umbandista, sou... Não, é algo que faz parte de uma saúde mental, saúde espiritual, né? Então, eu queria também que vocês tentassem falar um pouquinho sobre isso, sobre esse papel, né, da espiritualidade na formação integral do ser humano. Então, o recado agora é a reflexão direta para os pais, né? Sim. O Pato falou da molécula... de Deus. A molécula de Deus, A né? molécula de Deus. Né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde ela tem um grupo de instrumento para avaliar a qualidade de vida. Se chama RUCOL. E aí tem vários módulos esse RUCOL. Tem um que é dedicado só à espiritualidade, que é aplicado em pessoas com doenças crônicas e rapidamente termináveis. Sabe? Principalmente as crônicas, e as crônicas, aquela que você carrega a vida toda, e aquelas curtas mais intensas também. Porque faz tempo que ela tem valorizado e tem... Né, investido em instrumentos para a gente poder aferir a importância da espiritualidade, né, na vida. Na vida. Uma saúde espiritual. O que essa saúde me traz na minha saúde mental e na minha saúde física. Claro. Também, né? Isso é comprovado hoje. Né? Isso é comprovado, né? Então... O bom, né, Adriana, que hoje até... Assim, e é uma pena, porque as pessoas, mesmo assim, não é? Não conseguem tomar isso como algo... Porque é científico. Você vai na neurociência, isso, né? Sim. Aí parece Fala que... isso. Será que é coisa da cabeça da gente? E mostra, né? Um mapeamento... Área Do cerebral, cérebro. Quando você está perfeito. Não é, em estado de graça, oração, ou de meditação, meditação, né? não é? E as pessoas ainda não entendem isso, não é? É investimento, não é? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse filósofo, eu ia ser chamado filósofo do encurta caminho. Essa é boa. Do encurta caminho. Às vezes tem gente que vem conversar comigo, né? Do atalho. Do atalho. Eu falo assim, olha, se eu fosse psicólogo com você, ia ser umas 20 sessões, mas eu vou encurtar caminho, né? Me dá uma... Eu ia falar raiva, mas não é raiva, gente. Né? Uma coisinha. É um sentimento, assim, quando eu acordo, né? Aí eu só escuto aqui, principalmente aqui no Tatuapé, né? Em Goiânia eu já escutei um pouquinho, mas aqui é demais. 6 horas da manhã, domingo. Todo mundo pegando sua motinha para ir pro interior, para fazer, né, aquela coisa tudo. Aí depois vem uma senhora abençoada falar para ela que ela é beata porque ela acorda cedo para ir à missa. Ai, gente, fala sério, não é? Aí você pensa, eu encurto o caminho. Esses dias, porque eu falo muito isso para os jovens, falo assim, invista na sua espiritualidade, não é? Invista na sua espiritualidade. Mas aí quando o cachorrinho tá doente, a vovó tá não sei o quê, não sei quanto, tá todo mundo lá no grupo. Gente, reza pela minha avó, reza pelo Telzinho, reza pelo não sei o quê. Aí a gente acolhe, claro, não é? E é o nosso papel. Mas a vida vai ensinar para todos nós que nós estamos, de uma certa maneira, né, colhendo aquilo que também a gente planta, não é? Isso que você falou, né, ligado à educação, né, Diana? Porque faz parte da educação a gente preparar o ser humano em todos os seus aspectos, né? É o que a Adriana falou. Tem que ter muito claro isso. E a gente, por exemplo, os filhos da Adriana, não é? O que ela falou, é um investimento. Mas eu sei que a Adriana, ela acompanhava os meninos dela no grupo de jovens. Quem quer acordar para levar o menino no grupo de jovens? Quem quer
Fala assim, vamos à missa juntos, não é? E aguentar firme. E aguentar firme, porque não as adianta, reclamações. não é? Porque como nós estamos dizendo que é um investimento, é uma coisa que um dia você pode estar super animado, outro dia você não está tanto, Com você está mais certeza. cansado. Isso. Mas é um propósito, Isso né? acontece no seu casamento? E no seu trabalho? Acontece Na vida? Ah, ou seja, isso Na vida, em acontece todos tudo, os aspectos, não é verdade? Todos. Aí, assim, claro, só que tem lugares que é mais fácil, né? Tem lugares que, assim, a gente não sente tanto, né? Mas mesmo na família, né? Claro. Quando você vai deixando algumas coisas e vai... aí depois as pessoas chegam e falam assim, eu não entendo o que aconteceu. Aí eu olho assim para a pessoa assim, você tem certeza? Pare e pensa. Volta o filminho aí, se puder. Né? Nós estamos, né, falando, porque na questão da educação, né, do filho, dos nossos filhos como um todo, e que a gente vai preparando com o passar dos anos. Então, hoje aqui o nosso contexto, nós estamos dentro de uma mantenedora de colégios católicos, Sim. né? Então, o que a gente para pensar? A partir do momento, na minha cabeça, mas óbvio que não é assim, a partir do momento que uma família escolhe um colégio católico, ela sabe que teremos valores trabalhados ali e que a família tem que estar preparada para aquilo, para os questionamentos que o filho trará, porque muita coisa que às vezes faz tão bem para ele ali no ambiente escolar, quando ele chega na casa dele, ele vê um ambiente totalmente diferente, diverso, Isso. né? Então, e ele pode levantar questionamentos e por quê? Né? E a família, então, tem que estar preparada para lidar com isso, para refletir, para tentar rever e entender, principalmente, se eu escolhi estar num colégio com esses valores, eu tenho que lidar com isso agora. Sim. Então, o que eu queria então trazer para a discussão agora é assim. Então, os colégios agostinianos que trabalham os valores agostinianos ao longo dos anos e ao longo de um ano letivo. Como que esse trabalho, como que esses valores são desenvolvidos, né? Com os nossos alunos? Eu acho assim, eu sou tão apaixonada pelas nossas escolas, acho que é porque eu estudei a minha vida inteira, né? Então, assim, é uma história, né, padre? Para além, né? Antes do padre Eduardo ser padre, nós participamos de uma mesma comunidade de jovens, né? Quer dizer, eu trabalho com pessoas que têm muito a ver comigo, né? Então, assim, eu gosto demais, né? É importante deixar isso claro. Mas, fora isso, eu vejo, assim, que se as famílias pudessem pensar no projeto educativo e não num projeto pedagógico, eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que é essencial. Porque escola boa, eu vou falar, tem muitas. Escola para português, matemática, história, geografia, sabe? Assim, hoje, os parâmetros que nos dão são tão rígidos que nós temos que caminhar no mesmo ritmo. Escola boa não é aquela que só dá oferece um currículo bom, um projeto pedagógico. Ela tem que estar, esse projeto pedagógico, tem que estar dentro de um projeto educativo. Educativo. Maior, é né? muito maior. Nós temos que ter um projeto educativo que abarca um projeto pedagógico consistente, claro, com um currículo de qualidade, né? Então, quando eu vejo as nossas escolas e eu olho sempre, eu procuro nunca deixar o nosso olhar assim, manso, né? Eu tenho uma crítica, eu sempre fico me olhando onde a gente pode ser melhor, o que a gente pode ser mais criterioso e longe de estarmos perfeitos, né? Nós somos na caminhada. Mas o projeto educativo, ele envolve outros valores. As escolas agostinianas, essas 3, né, e agora 4 com Pirassununga, que a gente acompanha mais de perto, o que eu vejo? Esse esforço que é feito coletivamente, é um esforço muito grande, né, da gente propor um projeto educativo que transcende a educação tal qual nós a conhecemos. Né? Isso é necessário, porque educar uma criança e um jovem, um adolescente, para ser um adulto independente, hoje passa pela educação. A sociedade contemporânea, nas suas grandes instituições, que para nós sempre foram nossas referências, hoje elas estão mais amolecidas. Por isso, o padre Eduardo esses dias falava em algum lugar sobre o escolacentrismo. Né? Tudo tem caído na escola, tudo tem passado na escola. E hoje eu vejo sentido nisso. Enquanto educandário,
Nós estamos para o português, para a matemática, para a ciência, Sim. para a física, para entrar numa universidade, mas nós estamos para a educação socioemocional, Isso. para a cidadania, Formação, né, para ética, a habilidade socioemocionais, né? Para o convívio com o outro, Isso. para saber O lidar com as respeito situações pelo outro, aceitação do diferente. né? Então, um projeto educativo, ele tem... E nas nossas escolas, o que eu vejo é que a gente dá conta de fazer isso, né? A gente dá conta de ofertar espaços onde essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai experimentar, vivenciar situações que o fortalecem. A família tem que ter essa consciência. Sim. Né? E, aliás, eu acho que ela tem que aproveitar disso. Com certeza. Ela tem que se beneficiar disso, né? Porque é bonito a gente ver pai e mãe educar filho, mas muito mais bonito é quando a gente vê pai e mãe deixando se educar pelos filhos também, Nossa. né? Tendo essa humildade de saber que essa educação ela tem uma mão dupla, né? Ela não é via única. Ela também, essa humildade de nós adultos, também nos deixar ser educados pela vivência, às vezes, tão inocente de uma criança, né? Numa proposição de uma atividade escolar que está dentro de um projeto educativo, um momento de oração, um momento de uma visita a uma creche, de receber colegas que são de outras escolas, que são de escolas públicas, para visitar e fazer um dia agradável, né? Quer dizer, assim, lá em Goiânia a gente tem essa experiência, né? Que tem o dia D, a gente recebe 180 crianças de escolas públicas de perto. E os nossos alunos, eles passam o dia fazendo oficinas, apresentando teatro, fazendo desenho, jogando bola com essas crianças, sabe? Fazem vaquinha, juntam para pagar o lanche, né? É uma ação social grande que a pastoral faz lá. Os meninos saem transformados. Transformados. Os meninos saem transformados, sabe? Isso é nítido. Nítido, porque ali eu transcendi. Né? Ali eu depositei uma esperança naquilo que eu sou. A minha finitude é reconhecida, mesmo que inconsciente, mas ajudar o outro me dá um prazer. Resgatar a felicidade, ver o outro feliz me dá um prazer, e o exercício desse prazer de ver o outro feliz nos alimenta na vida adulta, sabe? Sim. Porque é isso que a gente tem que aprender, a dar conta de ver o outro feliz e ser feliz por isso, né? Com certeza. Então, eu vejo que os nossos projetos, a propositura que se é feita é muito séria. Muito séria. E as famílias, elas têm que entender isso. Né? E aí, então, esses valores, os valores, né, que é um tripé, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso para que as pessoas conheçam também, Dos né? valores agostinianos. Isso, agostiniano, né? exato. Sim, sim. Eu acho que a Adriana é mais preparada para falar isso. Claro, claro. Mas eu falo porque a gente goza, né, Adriana, de uma espiritualidade maravilhosa. Tem que fazer entender às pessoas que aqui, no caso, esse termo espiritualidade é assim, a forma como você vive a sua fé, não é? Então, assim, na história da igreja, a gente tem várias espiritualidades inacianas, franciscanas, não é? Inúmeras pessoas que... Salesianos, né? E nós gozamos de uma muito especial, que é a agostiniana. Não é? Pensar que Santo Agostinho nasceu em 354, não é? Que é um dos pilares da igreja, que foi alguém muito humano, né? Assim, a gente olha os santos, né? A história de Santo Agostinho, não é? Muito humano. É de uma família conturbada, não é? Sim. De um pai um pouco rústico, Desleixado, né? Rústico, a não gente presente. poderia dizer. Não presente, né? Uma mãe extremamente Amorosa. um filho inquieto, Totalmente. né? Um TDAH de TDAH. 350. Não. Adorei. Mas é tão Lá, legal o isso. Aldo já estava assim, Agostinho, senta aqui. Você tem uma coisa que se chama TDAH. Assim, a sua salvação é que você é um gênio. Né? A sua salvação é que você é um gênio. E era um gênio, né? Santo Agostinho era um gênio. Gênio. Que aí entra a experiência, né? Mas para a gente não se perder dos valores, né? Santo Agostinho era um gênio, inteligentíssimo. Demais. Mas essas experiências, transcendência, fé, espiritualidade, ele mesmo fala, não tem como, tem que passar por aqui e por aqui, não é?
tem que chegar no coração. E só quando chegou no coração é que ele foi capaz de poder perceber a limitação dele. Né? E aí é quando ele se joga. Então, são os valores de conhecer-se a si mesmo. Isso, não a é? interioridade para se A conhecer. interioridade, não é? A amizade, A vida em não é? comunidade. A vida em comunidade. Ela é muito forte em Santo Agostinho. Muito, não é? muito. Não é? A própria caridade, né, Ou seja, quando ele fala da caridade, porque a caridade é a prática, não é? É a prática da nossa espiritualidade. Isso. Gente, caridade, teologicamente falando, não é essa caridade de doar as coisas, Não. né? Não, mas é agir por amor, né? Agir por amor, né? Você tornar o outro, eu estou imaginando, tornar o outro caro, né? Isso. O outro caro, importante, tornar o que transcendência, Isso, não é? Transcendência. Então esses valores, não é, Adriana? Eu acho assim muito importante as famílias entenderem, já que a gente está falando aqui para todos, mas com carinho especial para as famílias, que as escolas agostinianas, as nossas, elas têm como pauta uma fé cristã em Jesus Cristo. Perfeito. Antecede a Santo Agostinho. Ela é em Jesus Cristo, né? Porém, ela é mediada pelos exemplos de Santo Agostinho. Isso. Mediada pelos valores agostinianos, que são esses que o padre acabou de falar. Né? Então, assim, quando ele fala, né, conhecer a interioridade. Porque Santo Agostinho, e quando ele fala que ele é diferente, é mesmo. Nós temos um amigo em comum que ele fala assim, esse santo de vocês, né, pelo amor de Deus, foi um milagre, porque Santo Agostinho não fez milagre. Ele não fez nenhum milagre. Os santos são conhecidos pelos seus milagres. Santo Agostinho não fez milagres. Não fez. Ele foi reconhecido como doutor da igreja, como bispo, aclamado bispo, pela sua integridade intelectual e religiosa, pela sua conversão, pela sua prática. Ele se converteu pela ciência, pelo estudo. É tão engraçado a gente perceber isso, né? Assim, é muito bonito. Então, quando ele propõe a interioridade, que é um dos seus valores, é para isso. Ele acha, e ele nos propõe, ele descobriu isso nele, que nós temos que entrar dentro de nós mesmos para descobrir a nossa verdade. Verdade que mora dentro de nós, que é Deus. Mas também hoje, se a gente for interpretar, é essa verdade dos meus limites, das minhas habilidades, para eu poder empreendê-las. Inclusive, olha, eu tenho esta habilidade, então eu tenho que pensar no meu futuro profissional com esta habilidade. Perfeito. Como eu posso servir o mundo, como eu posso me desenvolver profissionalmente, sabendo que eu tenho esta fragilidade e esta habilidade. Então, conhecer a si mesmo é algo tão contemporâneo, que mesmo Santo Agostinho propondo isso, sei lá quando. É por isso que ele hoje, todas as religiões, todas, vêm buscar sabedoria, a sabedoria agostiniana. Todas, não são só os cristãos, né? Todos têm nele uma referência. Porque ele fala isso, né? Ele fala que a gente tem que valorizar essa vida em comunidade. Ele valorizava demais. Ele viveu em comunidade a vida toda, né, padre? A vida toda. E propondo estudo. E propondo estudo. E propondo educação. Pois é. Né? Porque quem somos nós somente com achismos? Não. Nós temos que ter o conhecimento, né? E essa caridade que o padre fala, que ele fala uma coisa muito bonita, né? Que não é a caridade da doação, mas é do amor. É porque, para Santo Agostinho, a caridade, a prática da caridade, ela alimenta em nós a misericórdia. A caridade verdadeira para ele, ela traz para nós um coração misericordiado. O que é um coração misericordiado? É um coração que bate pelo amor. Por isso é que ele tem as frases lindas dele, né? O meu peso é o amor. Né? O meu pêndulo é o amor. Para onde eu vou, para onde o meu amor, né, ama e faz tudo o que quiseres. Ele traz o amor, né? Então ele valoriza essa caridade que nos alimenta na misericórdia, de ter um coração amoroso. Né? Misericórdia não é ter pena. Né? Não é eu tenho misericórdia de você. Não é isso. Tenha um coração amoroso para você me olhar com esse amor. Quando você me olhar com amor, você vai me entender. Então, Santo Agostinho traz... E quando a gente traz isso para a sala de aula, quando a gente traz isso na formação de professores, quando a gente traz isso no ambiente escolar, quando a gente leva para projetos dentro de uma escola, que faz os nossos alunos entrar dentro de si,
para entender as suas habilidades e competências e incompetências, porque a gente não tem que ser competente em tudo, né? Mas viver com essa frustração. Tem coisa que eu não sei, né? Tem coisa que eu não sei. Quando a gente leva a ele a valorizar a amizade. Nossa, por quê? Através do quê? A gente tem a aula da amizade. O que é empatia? O que a gente quer trabalhar isso? Não ao bullying. Quando eu trabalho a amizade, a vida em comunidade, eu estou trabalhando esse aluno para não praticar o bullying. Eu não preciso falar do bullying. Eu não preciso de fazer apologia ao bullying. Eu não preciso de dizer para o outro. Às vezes as famílias vêm, é lei, é lei. Não, eu não preciso da lei. Né? Nós somos mediados por valores aqui da amizade, que é antítese do bullying. Perfeito. Né? Então, assim, a gente Porque quando eu tenho amor e amizade pelo outro, empatia, jamais eu vou praticar o bullying com o outro. Exatamente. Né? E essa misericórdia, que é dar conta. Então, são valores que passam. E é por isso que os padres agostinos têm a vocação das escolas. Porque vem de Santo Agostinho, né? Essa dedicação ao estudo, ao autoconhecimento e ao conhecimento. Né? Por isso é um projeto muito completo. É maravilhoso. Eu acrescento aqui, né? Porque lá em casa as meninas participam, claro, e aí quando você fala o momento da oração, né? O dia do Projeto Misericórdia, que visitam os lugares. Isso. E, de fato, você fala, transforma, sim. Transforma. Porque você percebe que a pessoa volta diferente, para melhor, né? E aí, assim, a tão esperadas férias, né? Que demora para chegar, mas chega. Eu falo assim, ai, mãe, mas eu queria tanto um Goia nas férias. O Goia, que é o momento da oração, na hora do recreio, né? Mãe, eu queria tanto um despertar nas férias, enfim... Então, quer dizer, de fato, você vê no dia a dia que isso realmente transforma. Mas o mais importante, e tudo isso que a gente está trazendo aqui, que é levar esse conhecimento para que os pais consigam entender e enxergar na prática, sem precisar fazer apologia a certas coisas, mas na prática fazer com que os filhos se transformem e amadureçam, né? E amadureçam, porque a questão do autoconhecimento, a gente já discutiu aqui em outros episódios também, é uma coisa que é muito atual, como você disse há pouco, né? Inclusive para os pais. Para todo ser humano. Não é? Né? A todo momento. Eu estou escutando aqui, pensando, quando a gente fala Santo Agostinho, ele foi um dos pilares, né, da igreja, né? E na época dele, ele precisou fazer valer aquilo que ele acreditava, né? Você imagina... Né? Hoje, nós preparamos os nossos alunos para quê? Para que eles possam ter essa fonte, né? Para se inspirar, para poder ter elementos. Né? Porque a gente prepara os alunos para a vida. Né? A gente sempre fala nas colações de grau, né? Fala assim, olha, agora a porta abriu, né? A porta tá e lá você vai ter que usar de tudo isso que você teve. Ontem uma pessoa me falou assim, meu filho passou na faculdade X e na Y. Mas eu preferi a Y porque é menos isso. Não vou nem falar o que é, né? Ideologias, né, gente? As pontas, né? Tem aqui, tem ali, né? Aí eu olhei assim e falei assim, olha, eu acho que as duas são boas. Quem tem que ser bom é você, não é? Não vai importar o local, não existe esse local que você consegue, né, se preservar. E é por isso que nós estamos aqui, o quê? Falando, olha, invista, prepare-se, né? A vida é muito dinâmica, né? É tudo muito, não é? A gente vive em tempos em que as coisas mudam muito rapidamente, mas as coisas essenciais elas valem para todos os momentos. Para todos os momentos, não é? São ferramentas, né, padre? Que um projeto educativo desse dá ferramentas internas para esses que não são confiados, que eles vão poder lançar mão disso depois. Perfeito. Porque eu falo, sabe, tanto que é importante a gente ensinar os meninos a dizer sim e a dizer não. São coisas poderosas na vida, a gente dar conta de dizer sim e dar conta de dizer não, né? Então, eu penso que a gente valoriza isso muito na escola, sabe? Dizer não para aquilo que a gente tem que dizer não. Né? Ter coragem. Ter coragem de desagradar o meu colega.
ter coragem de aguentar essa frustração de ver o meu colega zombar de mim às vezes, porque eu disse não. Né? Então, e também, às vezes, aguentar as consequências de um sim maldito. Isso. Né? Adriana, de um sim maldito. Isso que você está falando, que a gente tem que trazer para a vida, né? E eu escuto tanto, né? Esses dias eu conheci, alguém me contou a história de um famoso médico lá do outro lado, né? No EZL, é da zona, mas é uma referência, né? E ele falando assim que os meninos, os filhos dele, não é? Eles cada um ganha um livro, né? Cada um ganha um livro. E aí eles vão alternando os livros. E à noite eles sentam e cada um lê um pedaço do livro. Assim, cada um vai lendo um pedaço, lê uma página. Lê para todos. Lê para todos. Tá. Aí depois o outro lê outra página. E aí cada um lê e depois se faz uma pequena discussão, não é? Você imagina que coisa maravilhosa. Nossa. Que riqueza. Bom, detalhe, né? Qual que é o grande problema das crianças? Que, infelizmente, entre os colegas, eles não conseguem entender isso. E é o preço que a gente paga, não é? Mas é isso mesmo. Aí eu comentei com a pessoa, mas fica tranquilo, porque lá na frente a gente vai ver, não é? Quem faz e quem não faz, os frutos, não é? Com certeza. Porque a gente se encontra num caminho, né? Sim. A gente se encontra, não é? Com Você certeza. não lembra dos Mundo seus dá coleguinhas? volta, né? Lembra que falava que você era bobo? Eu falei, mesmo. Não é? Assim, e você, como é que tá? Não é? Você quer que eu conte a história do meu amigo Nickerson? Olha o nome, Nickerson. Terrível, Nickerson. A gente era assim, ele era assim. Mas ele era assim porque ele já tinha reprovado 2 vezes. Mas ele era assim, não é? Então, assim, era o fortão, era não sei o quê, era o que xingava, era o que não sei o quê, era o que fazia bullying, tal, né? Aí um dia, quando eu voltei em Goiânia, para pegar um certificado, eu estava aqui em São Paulo, eu precisei validar alguma coisa na Secretaria de Educação. Aí eu encontrei o Nickerson. Eu falei, nossa, ô Nickerson, tudo, a gente estava do mesmo tamanho, né? A gente estava do mesmo tamanho. E aí, ele disse, e aí, como é que você está? Eu falei assim, estou lá em São Paulo, né? Estou fazendo filosofia, tal, papapá. E você? Isso eu tinha o quê? 23, 24 anos, né? Aí eu falei, e você? Estou bem. Eu já tenho 3 filhos. Eu separei da minha mulher e não sei... nossa senhora, mas é mesmo, jovem, com tanta história, né? Aí eu falei assim, Nickerson, entendi agora, né? Lá na frente que a gente vê, por que às vezes a gente tem que ser firme, né? Por que os pais têm que ser firmes. Não é? Em alguns nãos, não é? Nossa Senhora. Por que os pais têm que ser firmes em alguns sims? Porque tem que ter esperança de que aquilo é um período, de que aquilo vai passar e de que a gente está construindo algo muito mais amplo, não é? Um projeto muito maior. Não é? Padre, você fala isso, aí eu posso até dizer de um outro assunto aqui, porque quando Claro. envolve a família, como a gente quer fazer com que criança, adolescente, o ser humano, ele é despraiado, ele é uma água despraiada, né? Ele pulsa a vida e essa vida, ela vai... Cabe a nós, adultos, que estamos fazendo parte desta vida, seja na escola ou seja na família, ser a margem desta água para ela se tornar um rio caudaloso. Se a gente não faz essa margem, essa água se perde, ela se esvai, ela nunca vai formar-se como um rio caudaloso, né? Então, nós adultos que estamos nesse momento lá na escola sendo a referência de autoridade, em casa sendo a referência de autoridade, vamos pôr no limite, vamos juntando essa água, né? E nesse ponto, a parceria de escola e da família, ela tem que estar assim, intacta. Ela tem que ser algo valorizado pela família e pela escola, né? Por quê? O que a gente vê muitas vezes, né? É o menino que está precisando de limite. A gente põe o limite, né? A gente, olha, você só vai até aqui. A partir daqui, aqui você não vai. A gente acorda com a família antes. Pai, mãe, ele está precisando de limite, ele está precisando de referência. Vamos ser firme aqui? Vamos. A escola coloca o limite.
o pai e a mãe acolhem na hora que a gente fala. Mas eles vão para casa, não suporta ver a dor do sofrimento, não suporta ver a dor da frustração desse filho, cola nessa dor, passa 2, 3 dias, eles vêm arrumando defeito para a atitude da escola. Mas a gente fala, pai e mãe, nós não acordamos isso. Que nesse momento ele precisa desse limite. Nós temos que estar junto nesse limite, porque senão ele vai se perder. Vamos junto, né? Então, eu acho que hoje nós, como pais e mães, nós temos que ter muita sabedoria, sabe? Eu acho que nós temos que ter sabedoria de entender que a frustração para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, na verdade, amadurece. Perfeito. Põe limite. Sabe? Não cola nessa dor, não. É. Não cola nessa dor, não. Seja adulto. Né? Pai que o seu filho precisa. Adriana, né? Isso que você fala vai muito de encontro. Ninguém consegue ter essa clareza, né? Então, de onde que a gente tira essa fonte para poder conduzir desta maneira que você está falando? Para poder acolher a dor e saber suportar essa dor, não é? Qual que é a fonte? Eu vejo que as famílias, não é, elas não conseguem aprofundar nisso. E é por isso que você fala tem que estar colado com uma espiritualidade, com uma esperança, com uma fé, não é? Com a transcendência desta dor, né? De ver o filho sofrer. Porque as pessoas não entendem. Gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje, eu consigo, né, Adriana, e você também, Débora, porque nós somos contemporâneos. Você, talvez menos, mas... né? Mais nova. Não, mas para te dizer assim, eu me lembro quando, e a Adriana pode ter tido essa experiência também, porque nós somos de famílias que se esforçavam em dar aquilo que nós precisávamos. E na cabeça dos nossos pais, o principal era o quê? A educação. Sim, sim. Era a educação, era tudo voltado para pagar aquela mensalidade, para poder... No melhor lugar. Mas, assim, aquele passeio que tinha, coisas de Goiânia, né? Tinha um passeio que eu fico pensando, meu Deus do céu, tenho certeza que eu chorei porque eu não fui nesse lugar. Tinha um passeio lá na minha escola que era em junho, no final do primeiro semestre, para Caldas Novas. E era emocionante. Você se frustrou? Não, escuta que a minha história, eu não sei por que eu não estou com trauma. Oh, meu porque Deus. eu vou contar a minha história. Olha, você imagina, o passeio era super emocionante. Você saía na sexta-feira à noite, ia de ônibus, ficava acampado num lugar lá em Caldas Novas, aí passava o dia inteiro num clube e voltava no sábado à noite. Nossa, mas era uma despesa. Um evento, né? Era um evento e era uma despesa. E eu nunca pude fazer essas coisas porque tinha limitação, não é? Aqui, só para não perder a graça, né? O ano que meu pai conseguiu que eu pudesse ir, aí não teve o passeio de Caldas Novas. Eu falei, eu não sei por que eu não tenho trauma. Não é? Eu tenho que ter alguma coisa. Mas para dizer que, às vezes, né? Às vezes a gente precisa se preparar, porque hoje, por exemplo, eu vejo famílias sofrendo porque não conseguem dar, por exemplo, um passeio, um inglês. Se endividando por isso. Se endividando para agradar, né? Claro. Aí você fala assim, meu Deus, né? Você precisa ensinar, né, que às vezes a gente precisa ter essa... Tem uma limitude, né, também as nossas possibilidades, não é? E aí entra o que você falou, né? Como passar por tudo isso? Perfeito. São que eu falo, gente, é saúde mental, emocional, não espiritual. É? E espiritual. São como eu lembro, gente, uma fala, né? Gente, graças a Deus, a terapia ajuda muito demais. A gente para curar essas traumas de Caldas Novas. Para transcender esses momentos. Para transcender Caldas Novas. Mas eu me lembro uma vez, uma psicóloga, amiga minha, né, maravilhosa, ela falava assim, Eduardo, a gente volta lá no começo da felicidade. Né? Porque tudo isso é feito para quê?
para que nós... Porque qual que é o grande objetivo da vida, né, gente? Deus criou a gente para uma coisa, para nós sermos felizes. Só que o conceito de felicidade é que precisa ser trabalhado, não é? E ela falou assim, às vezes, você olha para uma... Porque eu falei assim, nossa, eu vi uma pessoa agora no metrô, de cadeira de roda, na maior dificuldade e tal, eu fiquei assim tão tocado, né? Aí ela encurta caminho, né? Aí ela falou assim, Eduardo, ela pode ser mais feliz do que você. Sim. Ela pode estar mais feliz do que você. Quantas pessoas não são perfeitas, não têm um bom emprego, não têm uma boa casa, um conforto e não são felizes. E não são felizes. É porque a felicidade, tal qual ela tem sido nos apresentada nessa sociedade contemporânea, ela é inatingível. Porque você tem que amanhecer feliz e dormir feliz, né? E você falou uma coisa, Adriana, é porque as pessoas confundem felicidade com prazer. Exatamente. Ah, sim. E não são coisas diferentes. Muito são coisas diferentes, diferentes. né? O prazer é algo, às vezes, aqui, legal. Êxtase. Prazer é a limitação, é limitado. A felicidade não. Não. A felicidade, ela transcende. E a felicidade, ela é composta de tristeza, de Isso. alegria, de frustração. Isso. Ela é composta disso. De perdas, de ganhos, não é né? felicidade não é Não é alegria. não é. Ela não é sinônimo de alegria, né? Ela é sinônimo de... Ela é uma construção muito mais sólida, né? Nossa. Assim, então, ela não está mesmo Muito fora. mais profunda, Aliás, eu né? acho- Ela é Dentro. profunda. Ela Aliás, tá eu dentro. acho que dá um episódio, hein? Dá um episódio. Dá um episódio. Você sabe aquele Van E Tuan, importante, né? hein? Um bispo, né? Que ficou 15 anos preso, né? Ele ficou encarcerado, né? No regime totalitário aí, de um país do Oriente, né? 15 anos preso. Ele celebrava a missa com uma gotinha de vinho. Né? Ele colocava uma gotinha de suco, alguma coisa assim. Né? E você imagina como que uma pessoa passa por tudo isso e sai, né? Sai assim, bem, porque ele saiu, assim, foi uma autoridade, né? Reconhecido, né? Pelo que ele viveu. E uma pessoa sã, não é? Você olha para as pessoas que passam por dificuldade de doença, né? A diferença de uma e de outra. Por que essa passa por essa dificuldade e essa também passa pela mesma dificuldade, mas elas conseguem, né, ter respostas diferentes, né? É essa a felicidade. Porque felicidade é isso, né, gente? Felicidade, Pai, alimenta a gente, né? Ela alimenta. Sabe que o Canta La Messa, que parou agora de ser o pregador oficial do Papa, né? Dos Papas, não só do Papa Francisco. Ele, agora, mês passado, né, padre, ele saiu do cargo. Mas Canta La Messa vale a pena entrar no site do Vaticano para escutar toda quarta-feira a homilia que ele faz para o Papa. Teve uma homilia muitos anos atrás que ele fez um texto lido para o Papa, bonito demais, onde ele modifica, ele fala do que é felicidade. E ele faz uma comparação entre o Mar Vermelho e o Mar Morto. Então, ele fala que o Mar Morto, você não encontra... Por que ele é chamado de morto? Porque não tem nada de vivo lá. Não tem nem alga. Certo. Não tem peixe, não tem alga, não tem nada. E o Mar Vermelho, ele é extremamente pungente de vida. Né? Ele é extremamente pungente de espécies, de peixes diferentes, de algas diferentes, né? Porque o Mar Morto, ele não tem afluente nem efluente. Ele fica nele. Então, ele é extremamente salinizado. E o Mar Vermelho, não. Ele tem afluente, tem vários efluentes, né? Ele passa. Então, a felicidade em nós, seres humanos, é isso. É você receber e passar, né? A vida toda. Momentos alegres, momentos tristes, aprendizados, sims e nãos da vida, tombos e levantamentos, né? Isso tudo constrói, né? Com certeza. Eu estava aqui escutando tanta coisa legal que a gente está partilhando nós três e pensando assim, esse podcast
ele é esse mar vermelho, né? Com certeza. Ele é esse mar vermelho, né? Juntar tanta gente. Ele não deixa, ele está trazendo assuntos para não deixar ninguém ser mar morto. Não, exatamente. Né? Que lindo tomara isso. que todo mundo aproveite deste esforço, deste investimento, né? Que é da gente parar para pensar que a gente tem que fazer trocas, a gente tem que saber escutar e falar. Né? Não guardar para si, para não ficar salinizado, né? Todo mundo que guarda para si as coisas, né? Morre. Bom, tá maravilhoso. Eu, por mim, ficaria até meia-noite aqui hoje, tá? Mas pois é. Mas agora, só para encerrar, eu queria, assim, que você dissesse um pouquinho, Adriana, sobre a questão do preparar. A gente está falando aqui das famílias, né, dentro do ambiente escolar, fazendo parte, entendendo o propósito e tudo mais. E aí, a gente está nessa época aqui das férias, como eu falei ainda há pouco, as crianças fora da rotina. Como pensar o retorno, para que a gente possa pensar para o ano que vem, que a gente vai retomar com muitas outras, né, conversas maravilhosas aqui. Mas como que as famílias deveriam fazer ou deverão fazer para preparar esses alunos para o retorno? Eu acho assim que a educação dos filhos é um projeto familiar, né? Perfeito. A escola faz parte disso. A rotina escolar faz parte disso. E o que é legal é que agora, nas férias, é um momento de desconstruir uma rotina. A gente luta o ano inteiro na escola com os meninos para construir uma rotina. Né? E as férias é para desconstruir essa rotina. É para a gente saber viver o ócio. É para a gente aprender a viver outros tipos de relacionamento, outros tipos de contexto diário, de não fazer nada e de fazer um monte de coisas, de ter a oportunidade de viajar e de não ter. Isso é legal. Quando vai se aproximando, é muito interessante a família, assim, uma semana antes do retorno, ela ir se preparando, ela ir construindo durante esta semana esse retorno, dando sinais para os seus filhos de um retorno acadêmico para aquela sala, para aquele quarto, para aquela cozinha. Então, tá faltando uma semana, vamos voltar a dormir mais cedo? Vamos começar a acordar mais cedo? Vamos organizar os nossos materiais? Comprar os materiais escolares juntos, colocar esta criança, esse adolescente para escolher, para ver, para sentir o cheiro do livro, para ir na livraria ou vir à escola comprar no bazar as coisas, para escolher as suas canetas, o seu caderno, o seu fichário, a cor que ele quer. Isso tudo vai desenvolvendo na criança, no adolescente, uma corresponsabilidade com a sua educação, com o seu projeto educativo. Perfeito. Né? Não é só meu pai e minha mãe que querem que eu seja educado academicamente, eu também quero. Como? Né? Ser também autor nesse projeto educativo da minha vida, né? Fazendo parte. Então, os pais devem levar os filhos para comparar os materiais, devem começar a dar sinais. Os livros podem ficar na sala. Escolher junto o ambiente em que ele vai estudar, filho. Esse ano você está passando para o ensino médio, né? Então, a sua rotina de estudo ela tem que ser maior. Né? Ou já está nos finais nos anos finais do fundamental. Que lugar que nós vamos estudar em casa? Qual é o lugar que você escolhe? Né? Ele tem iluminação suficiente? Ele tem silêncio suficiente? Né? Você não acha que estudar na sala vai todo mundo passar por aqui, vai ficar ruidoso o ambiente, você não vai ter paz? Né? Nas suas características, você acha que funciona estudar aqui? Ou é melhor estudar ali? Perfeito. Né? Então, trazê-lo para essa escolha e já dando sinais, sabe? Porque ele vai decidindo por ele também, por ele né? também, ele vai escolhendo, ele vai participando, ele se torna corresponsável, né? O projeto não é dos pais, é dele também. E a gente dando pista, vamos voltando à rotina aos poucos. Não é assim, até hoje nós fomos dormir meia-noite e acordamos às 10 da manhã. A partir de amanhã, não, tem que dormir às 7, porque no dia às 6 tem que estar de pé. Não. Do jeito que desconstrói, uma semana antes, começa a construir, mas já vai trazendo elementos da presença desta escola, da rotina escolar, da rotina de estudo para casa, né? Que eu acho que é um bom sinal. Eu acho que é um excelente recomeço. Eu acho que é por aí. E construindo isso junto, sabe? Vamos finalizando. Finalizando. Mas assim, não pode faltar um momento Marcelo. Não. Marcelo, o momento Marcelo é assim, entendeu? Olha aqui. Ele pegaria Ô, padre, isso que você falou é o bóson de Higgs, que é a partícula de elementos bossônicos. Uma homenagem a ele. Ele seria o que completaria, porque eu recebi aqui no meu ponto, né?
E realmente eu me lembro, porque na verdade agora é uma coisa... Porque antes ficava tudo no átomo, né? E agora é menor que o átomo, né? É a massa, né, das partículas. Ou seja, eu vi o vídeo, gente, e eu já tá guardadinho para procurar os professores de física para me explicar. Isso aí. Porque o negócio é complexo, tem que ser, é de Deus mesmo. É de Deus, com certeza. Porque é algo que a gente não entende. Mas eu queria dizer, gente, que delícia. Foi mesmo. Quanto eu aprendi, Nossa, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para agradecer mais uma vez, dizer que mais do que nunca... Para você, Adriana, para o Padre Eduardo já é escancarado porque é dele, o Pode Tudo Vai Saiar, mas as portas estão abertas para você, para quando quiser, qualquer coisa que quiser compartilhar com a gente aqui, porque tem muito assunto bom para a gente poder ainda discutir, se Deus quiser. Demais, estou muito feliz, Padre, obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Obrigada pela eu essa falei. troca. Toda vez que eu me encontro, a cuidado, intersecção dos meus pensamentos com o do Padre Eduardo é muito importante para mim. Eu fico muito feliz. Mas para mim também, né? Porque eu falo assim, nossa, ainda bem que tem alguém que pensa. Então, vocês imaginem para mim. Mas... Eu me sinto muito honrada e lisonjeada por poder estar aqui com vocês e aprender tanto com vocês. E dizer assim, muito olha, obrigada. Que ideia bacana. Obrigada. Que esse podcast tenha vida longa. Que Amém. esse projeto tenha vida longa. Amém. Né? Porque é muito legal. E a gente sabe, esse trabalho da Débora e do Marcelo é um trabalho antigo, sabe, Adriana? Assim, e eles assim, já faziam. Desde a pandemia, né? Isso mesmo. E assim, graças a Deus, é juntar forças, né? E aí, só para aproveitar, né, Débora, me pedindo licença, a gente até colocou aqui, né? Com certeza. Um pequeno presépio, não é? Nós, né? Eu tenho certeza que você, num Pode Tudo e um Pode Tudo Vai Saiar, também queremos desejar, né? Um tempo maravilhoso de Natal para todos, não é? A gente, a Adriana falou, não é? O tempo do Natal é um tempo muito propício para graças. Muito propício, né? Então, assim, quando você se abre transcende para esse momento, não é? Você é capaz de viver experiências muito bonitas, não é? E quem proporcionou isso foi Jesus para nós, não é? Então, que nós tenhamos um Natal abençoado, as famílias, as pessoas que nos acompanham, que acompanham vocês, né? Débora e Marcelo, né? E que 2025 venha assim, não é? Cheio de conquistas. Um rio caudaloso. Isso, Mar Vermelho. É isso aí. Isso aí, que Deus abençoe todos nós, né? Foi maravilhoso, Feliz Natal, obrigada. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Agradeço. Isso aí, um beijo. Beijo. Obrigada.